Fala, meus amigos! Dando sequência na nossa aula e hoje a gente inicia a aula número 3. Mas antes, você que está chegando hoje aqui, está vendo esse vídeo, vai lá, assiste a aula 1, depois assiste a aula 2. Todo esse método que eu estou falando aqui tem uma sequência lógica. Então, você precisa conhecer o que eu falei na aula 1, precisa conhecer o que eu falei na aula 2, e aí sim você chega aqui na aula 3 para trazer essa trilha de informações e ficar atualizado. Ok? Na aula 2 eu falei sobre perfil de dominância, dei os exemplos aqui, falei as características e hoje, na aula 3, vamos falar do perfil influente. Quais são as suas características? Vou dar exemplo aqui de dois grandes atletas para facilitar o entendimento. Vou falar quais são os medos, enfim, de uma forma bem didática e direta. Então, vou passar para frente aqui o meu slide para a gente começar. Então, meus amigos, eu apresento para vocês, nesse momento, dois grandes atletas que têm como perfil prioritário, que utiliza mais essa comunicação na vida de influência. Eu apresento Neymar e Jaqueline. Vamos lá. Neymar é um cara extremamente influente. Ele tem aí, se não me engano, é a maior página do Instagram no mundo inteiro. A gente tem que depois só pesquisar esses números, mas acredito que seja. Ele está sempre influenciando pessoas, influenciando uma geração. Ele está sempre ali mudando a cor do cabelo, ou seja, isso é do influente. A imagem dele é a coisa mais importante de tudo. Então, ele está sempre trabalhando a imagem dele muito mais forte do que talvez uma competição. E aí a gente começa a entender um pouco dos resultados do Neymar. Ele é um cara que ele precisa ser validado, ele gosta de receber elogio e por aí vai. Jaqueline também, se você começar a olhar, olha o Instagram da Jaqueline, é um Instagram divertido, animado, ela tem muita comunicação, essa facilidade de comunicar e passar uma verdade. Ela também gosta de influenciar pessoas, está sempre ali produzida, maquiada, enfim, é um perfil estilo do publicitário, do comunicador, do cara do jornalismo mais informal. Vamos falar agora desse perfil dentro do esporte, as suas características, o que a gente precisa trabalhar para desenvolver melhor a influência. Perceba, o perfil influente é um excelente perfil de criatividade. É aquele Neymar. Neymar é um jogador muito criativo que inventa coisas sensacionais dentro de campo. Mas esse perfil ele precisa de mais planejamento, ele quase não tem planejamento. E aí, se a gente observar a carreira do Neymar, né, nesses altos e baixos, a gente percebe que não tem uma consistência, não tem um planejamento. Por quê? Porque a tomada de decisão dele é muito emocional, então ele é muito impulsivo. Uma hora ele está bem, ele oscila muito, e aí é difícil ele manter uma consistência. Então, ele precisa mais plano, mais ação e executar lá um procedimento. Então, vamos entrar aqui em algumas palavras chaves para a gente associar esse perfil influente. E você que está me vendo aí agora na sua casa, vê se isso faz parte da tua comunicação, vê se você é assim, vê se você se entende assim, ok? A palavra-chave do influente é sociável, ou seja, é um perfil muito comunicativo. Quer ver um exemplo de influente também? Silvio Santos. A comunicação flui de uma forma muito tranquila, é um cara muito ligado a pessoas. Então, esse perfil, ele tem que encontrar um ambiente dentro do time, um ambiente que ele encontre essa alegria, que ele encontre essa comunicação, que ele encontre um diálogo divertido. E aí vocês vão começar a entender agora por que tem atleta que, quando perde o jogo, esse cara está no fundo do ônibus rindo. Não é porque ele viu aquela derrota e não está pouco se importando. Não. É a maneira como o influente sai de uma situação adversa. Ou seja, acabou em quadra, perdeu, ele vai ficar chateado. 5, 6 minutos ele está brincando, porque já passou. Para ele aquilo ali já passou. De novo, ele toma uma decisão no emocional. Então, se você encontrar um atleta assim, ele não está ali, não está preocupado com a derrota ou está assim, pouco se importando para aquilo, não. Isso é natural dele e você, como técnico, com essa visão, tem que entender isso para você não chegar e deixar esse cara de suspensão porque ficou brincando no ônibus, ok? Tem que entender isso. A emoção.
Esses atletas, esse perfil, ele tem o otimismo como a maior emoção. Acreditam que vai acontecer, que vai dar tudo certo, tem grandes sonhos, tem grandes objetivos, sonham muito forte. E aí que está o problema. Eles precisam também ter um planejamento para atingir esses resultados. E o influente não sabe planejar, o influente não sabe executar ações. Ele precisa de alguém do lado dele conduza esse plano de ação, ok? Exatamente, porque eles usam muito a emoção para tomada de decisão. Então não tem um planejamento estruturado, ok? O maior motivador é o reconhecimento social. E aí, nosso exemplo aqui do Neymar, da Jaqueline, a gente percebe muito isso. E isso é legal, é um ponto positivo, é super natural, né? E a gente tem que entender isso. Eles gostam muito disso, de receber elogio. Se você tem um influente dentro do teu time, elogia, por exemplo, a camisa que ele chegou para o treino, elogia esse tênis que ele está vindo. E aí os influencers, né, eles têm lá um estilo de se vestir mais informal, um estilo mais diferente, mais moderno. Toda hora está com uma roupa diferente. Então, valida isso nele, que ele vai ficar feliz, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir representado e acolhido. É uma comunicação mais informal, sem muito termo técnico, sem muito aquela coisa mais racional, né? Você vai entrar no assunto, ele antes de entrar no assunto, ele conta uma história divertida que aconteceu, e é uma comunicação mais pessoal, mais ligada a pessoas, na amizade, enfim. O maior valor desse atleta para um time, ele tem a capacidade muito forte de negociação. Por quê? Porque ele influencia pessoas. Silvio Santos é um excelente negociador, porque ele fala fácil, ele tem uma comunicação muito ampla, divertida, agradável. Então, isso facilita com que ele tenha uma ótima negociação. E o outro lado também, a criatividade. Esses atletas são extremamente criativos. Se você mandar fazer, se você falar, ó, vai lá e faz o beabá, esse atleta vai estranhar. Pô, como assim? O mundo não é assim, preto e branco. O mundo, na minha visão, é colorido, é animado, é interessante, é criativo. Eu vou fazer um drible aqui, vou inventar algo diferente. Então, se você quer ganhar esse atleta dentro do teu time, deixa ele usar a criatividade. A criatividade vai ser bom no momento de um jogo igual que todo mundo se conhece. Todo mundo já sabe a tática um do outro, todo mundo já sabe o que vai fazer. Usa a criatividade para mudar. Esse atleta é o cara que vai inventar um drible diferente, vai inventar um ataque diferente, porque ele é criativo. E aí, como é que ele usa a criatividade? Ele toma a decisão emocional e rápida. Acontece alguma coisa ali no jogo, sei lá, está 14-13 e o time está perdendo. Você consegue motivar esse atleta na emoção, pegar a emoção e falar, cara, vai lá, faz esse ataque, porque a gente precisa empatar o jogo. Se você empatar, você vai sair carregado aqui pela torcida, todo mundo vai falar que você é o cara. Isso vai alimentar uma energia nesse perfil impressionante. Por quê? Ele vai pensar, caramba, se eu acertar essa bola, a gente virar e ganhar o jogo, ele já começa a ver as imagens em volta dele, a torcida carregando ele. O perfil influente, por ter criatividade, ele consegue visualizar essas imagens antes de todo mundo. Então, se fala para ele, cara, você vai ser carregado para a torcida, e aí ele está durante o jogo ali, ele consegue ver aquela imagem na hora. E isso vai despertar nele uma vontade, um desejo incansável de bater aquela meta. Ele vai bater isso na emoção. Ele vai levar essa emoção do herói, ele vai levar essa emoção da batalha, do para aquele momento ali de forma rápida. Esse cara, você consegue virar a chave dele de triste para feliz com um estalar de dedos. E aí, talvez, num determinado jogo, a gente precisa dessa emoção. Então, você precisa reconhecer isso no seu atleta. E se ele tiver isso, tem que impulsionar, ou seja, tem que ativar ainda mais isso dentro dele. Vamos passar aqui para um próximo ponto, que é o estilo, né? É o natural dele, é a essência dele, como é que ele funciona. Eles gostam de fazer parte de grupos e têm necessidade de novos relacionamentos. Então, esse cara está sempre interagindo com todo mundo, está brincando com todo mundo, porque ele sente essa necessidade.
E aí a gente tem que observar isso nele. Talvez, por exemplo, se esse cara for para uma concentração e ficar isolado num quarto, vai ser ruim para ele. Ele vai se sentir mal. E aí talvez você tenha que ter um plano B para esse estilo de atleta. Colocar ele com mais pessoas, enfim. Possuem habilidade de comunicação e persuasão, né? O networking. Você vê lá a rede de relacionamentos que o Neymar tem, que a Jaqueline tem, é imensa, né? Você vê essa quantidade de seguidores e aí todo mundo quer estar perto desse cara, porque eles têm uma comunicação, eles conseguem influenciar positivamente outras pessoas. São criativos e buscam formas diferentes de fazer as coisas. Isso aqui é interessante que você tem que ter um ponto de atenção. Às vezes você passa um comando para esse atleta dentro de quadra, ele vai fazer completamente diferente. E aí a chance dele acertar é grande. Mas a gente tem que entender isso também, porque o estilo dele é criativo e emocional. Você passa para ele a tática A, ó, faz isso, isso, isso no jogo. Num determinado momento ali do jogo, se a emoção dele mudar, ele não vai fazer a tática que você enviou para ele, ele vai criar alguma coisa diferente. Então a gente precisa entender isso para não achar que aquilo ali é uma insubordinação do atleta, que ele não está respeitando a hierarquia. Faz parte do estilo desse atleta ser criativo. Eles são otimistas e com facilidade para expressar suas emoções. Então, se você fala para ele, narra aí um jogo da tua história, esse cara vai contar, vai se emocionar e vai trazer riquezas de detalhe. Se você mandar ele imaginar como é que vai ser o jogo da final, ele vai contar toda a história do jogo antes mesmo desse jogo acontecer. Né? Ele vai se ver no palco feliz, vitorioso, ou seja, ele carrega muito otimismo e contagia todo o grupo com esse otimismo. Agora, um ponto que a gente tem que entender é o seguinte: o grande problema do influente é que ele tem mais otimismo do que um planejamento. Então, às vezes, ele não consegue atingir esses resultados porque ele não tem um plano. E aí a gente precisa entender, né, esses atletas que tem dentro dos times e aí, por exemplo, passar um plano para ele. Por exemplo, se você falar, você tem uma agenda para cumprir na semana, esse cara não tem agenda, ele vai gravar isso na cabeça e vai esquecer, ele não vai anotar no papel, não vai ter uma planilha de controle. Por quê? Tudo para ele é emocional, ele precisa racionalizar as coisas. Só que ele acaba esquecendo e não executa. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Vamos passar aqui para o próximo, que são os medos. Quais são os medos dos atletas que têm perfil de influência ou dos técnicos, enfim? Vamos olhar aqui. Eles têm um medo terrível da rejeição, ou seja, alguém falar um não para esse cara, alguém falar para ele que ele não é bom, alguém falar, você não é mais titular, você agora é reserva, ele ficar de fora. Isso para ele é um medo terrível. Então, se você conhece um atleta influente, esse cara você tem que dar a segurança que ele pertence a um grupo. Se ele se sentir rejeitado, a performance dele vai cair. Ele vai jogar mal ou vai sair e vai procurar outro clube. Ok? Isso é o que mais alimenta o medo do influente. Medo de ficar sozinho. Por isso que eles são falantes, por isso que eles têm uma rede social gigantesca com várias pessoas. Eles precisam comunicar sempre, precisam falar muito. E às vezes chega até aquele que a gente conhece, o Joselito, né? Pô, esse cara fala pra caramba, tal, conta piada, não para. Por quê? Porque ele tem a necessidade de estar sempre usando uma comunicação que tenha outra pessoa junto com ele. Esse cara sozinho não funciona. Outro medo é de frustrar a expectativa dos outros. Quando ele tem um grande objetivo e aí ele não consegue alcançar, ele tem esse medo por quê? Se ele frustra as expectativas dos outros, ele não vai ser validado. E ele tem esse medo desse cara, da terceira pessoa, do técnico, do time, todo mundo falar para ele, ó, cara, você não conseguiu, então não vou te valorizar, a culpa foi sua. Enfim, então ele tem muito esse medo, porque ele precisa de validação. Ele precisa desse feedback. Se ele faz alguma coisa, ele está esperando que você dê esse elogio para ele. Não se sentir apoiado. Ele tem lá as ideias, é criativo e ninguém dá atenção para esse atleta. É a pior coisa do mundo para ele ser ignorado.
É como se ele fosse invisível na frente. Isso para ele é terrível. Perder o prazo e suas ações e rotinas. Isso é um grande medo do influente, porque ele é extremamente criativo e emocional. Se você entregar para ele uma planilha de treinamento, ele vai perder, ele não sabe onde colocou, ele já vai esquecer de tudo isso. Então, ele tem esse grande medo, porque ele sabe que se ele não tiver ações, se não tiver uma rotina, dificilmente ele consegue atingir resultados. E aí, nesse caso, a gente precisa ter alguém de suporte do lado desse atleta, ou ele ter alguém que ajude a ele lembrar das rotinas, da agenda, enfim, isso é muito importante para o influente. Mas é um cara extremamente perfeito para você usar num jogo que precisa de criatividade, precisa animar o grupo. A moral do time está ruim, a moral do time está baixa, é esse cara que vai fazer elevar essa moral, né? Da forma que ele comunica, do jeito engraçado de ser desse perfil. Vamos passar aqui para as próximas características, pontos de melhoria. Então, você que é influente já entendeu, né, um pouco do resumo dessas palavras-chave, um pouco desse estilo, um pouco dos medos. Tem 2 exemplos aqui de atletas influentes que fica mais fácil a gente entender. Então, você precisa ter pontos de melhoria para usar 100% do teu potencial na tua profissão. Então, vamos olhar aqui esses pontos de melhoria para entender o que a gente pode fazer. Bom, o influente ele tem que ter atenção aos detalhes. Se ele está ali numa preleção, você está falando algo para ele, o influente já está com a cabeça no jogo, já está imaginando ele levantando o troféu, já está naquela criatividade. Ele não tem atenção aos detalhes. Esses detalhes vão faltar na hora do jogo. Então, você que é influente, atenha-se, tenha atenção nos detalhes. Né? Pega lá, se tem uma preleção, estuda lá 10 minutinhos, olha aqueles detalhes com atenção, porque isso vai fazer falta lá na frente. Exatamente porque ele usa muita criatividade. E aí, no momento que ele não está criativo, no momento que ele tem lá, sei lá, acontecer alguma coisa, que ele não está no bom dia, ele não vai conseguir performar. Uma outra coisa que o influente tem que ter em conta, ele tem que ouvir mais e tem que falar menos. O influente tem essa necessidade de comandar o diálogo, tem necessidade de comandar as conversas, as ideias. E aí, às vezes, ele peca, porque ele tem ideia, mas ele não tem ação. E aí, às vezes, os resultados são ruins. Então, ele tem que escutar mais as pessoas, escutar mais o técnico, escutar mais os outros componentes desse time. O influente ele tem que saber dizer não. Isso é um grande problema desse perfil, porque como ele é ligado a pessoas, ele quer receber um feedback positivo, dificilmente ele fala não. Então é tudo sim, tudo sim, tudo sim. Por quê? Porque ele quer uma boa relação. E aí a gente tem que saber, em algum momento, dizer não. Né? Então isso é uma coisa que o influente tem que aprender. Ser mais cauteloso e organizado, exatamente porque ele toma as decisões de forma emocional e rápida. Às vezes o influente, né, ele faz uma bobagem na emoção e aí tem um resultado ruim e ele não pensou naquelas possibilidades. Quer ver um exemplo do influente também quando ele quer comprar alguma coisa? Ele vê, passa numa loja, ele nem precisa daquilo, mas compra na emoção, compra no impulso. Comprou, gastou uma grana e quando chega em casa, caramba, não podia gastar esse dinheiro, não tem nem como pagar isso. Mas ele foi no impulso. Então ele tem que ser mais cauteloso e mais organizado, ou seja, ter uma agenda produtiva mínima que estabeleça ele ali rotinas com ações para ele cumprir durante aquela semana. Ele precisa concentrar mais em resultados do que na sua popularidade. Não está muito batendo com o Neymar? O Neymar hoje está mais preocupado com a sua popularidade do que com resultados. E aí, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte: se isso é uma decisão do Neymar, ok, é decisão dele. Lógico, a gente, como torcedor de fora, gostaria que ele tivesse resultados. Mas se ele está preocupado com a popularidade dele, ele é responsável pelos aqueles resultados que ele vai ter. Então, assim, está tudo ok. Se ele decidiu isso, beleza. É pena para a gente, como torcedor, mas é uma opção dele. Então, o influente, para começar a ter mais consistência, ele tem que olhar mais para resultados, puxar um pouquinho da dominância. O dominante, ele quer o quê? Resultado. Então, ele estabelece metas
e grandes objetivos e segue isso. O influente tem que puxar um pouquinho da dominância para ele, buscar lá números, metas e grandes objetivos. E, por último, planejar suas metas e ação, agir. Ele não tem esse costume de sentar em frente ao computador, planejar lá a sua agenda. Por quê? Porque a principal característica dele é a voz, é a comunicação. Ok? Vamos lá, como é que... Imagina, você não é influente. Você é outro perfil, você é o dominante. Você já conhece o perfil dominante e agora está conhecendo o influente. Então, se eu sou dominante, ou sou outro perfil, como eu tenho que falar quando encontro um influente na minha frente? Vamos ver aqui? Se eu tenho um atleta influente no meu time, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que eu sou diferente dele. Eu tenho que ser caloroso e amigável. Né? Eu tenho que me preocupar em construir uma relação ótima com ele, de amizade, de alegria. Eu tenho que deixar o influente controlar o diálogo. Deixa ele falar, ele gosta disso. Por quê? Porque ele vai trazer criatividade para o teu plano. Às vezes um técnico está com uma dificuldade, aí vê lá o influente, e lá vem o Joselito, já vem esse cara que falar abobrinha. Mas deixa esse cara vir, deixa ele falar, porque ele é criativo. Ele não vai ter o planejamento, mas ele vai ter a ideia, ele vai ter a criatividade. É o publicitário, o cara está toda hora com ideia, com insight diferente. Então deixa esse cara falar, porque ele fala assim, cara, o que você acha do jogo? O que você acha da final? O que você acha do atleta tal? Deixa ele falar. Talvez ali, se ele ficar ali falando 1 hora com você, mas talvez 10% do que ele falou para você, caramba, é isso, e aí te dá essa ideia. Não aponte muito detalhes e não diga diretamente o que fazer. Deixa ele participar das decisões. Quando você aponta muito detalhe, quando você diz o que ele tem que fazer, você está diminuindo a capacidade dele de criar. Você está dando um script pronto para ele executar. Ele vai ficar preso àquilo ali. E a maior característica do influente é criar. Então você vai lá, vai falar do jogo, fala, cara, vai para cima, você já sabe, você já treinou, eu quero que você seja o craque da rodada, que você faça tantos pontos, você vai ser MVP. Começa a levar que ele entenda essa comunicação, esse incentivo, que transforma esse incentivo e comunicação numa emoção. Ele tem que ver o jogo que ele vai participar como algo épico, como uma grande festa, e isso traz a energia que ele precisa para ser criativo. Procure sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo. De novo, ele precisa validação, ele precisa atenção. Esse atleta ele gosta de abraço, esse atleta ele gosta de ser tratado com mais carinho. Então, procure entender um pouquinho, mostrar mais interesse sobre ele, ok? Isso vai fazer muito sentido para ele como atleta. Então, meus amigos, a gente finaliza a aula de número 3. Falei aqui sobre o perfil influente, dei o exemplo da Jaqueline, do Neymar. Então, ficou muito mais claro para vocês. Quem se identificou como influente, você já sabe ali quais são os pontos de melhoria que você tem que ajustar. Você já sabe quais são os seus medos, o seu estilo. Quem não é influente já sabe como tem que falar com o influente e por aí vai. E aí a gente finaliza a aula 3 com mais 2 perfis incríveis que você tem que dominar, tem que estudar, tem que aprender. E é isso. Muito obrigado. Vejo vocês em breve na aula 4 e vão para cima, meus amigos. Vão para cima com tudo. Um grande abraço.